Rapidamente, irmãos, preste atenção aqui. Algumas coisas são importantes eu falar aqui de púlpito, mesmo que os avisos vão para a célula, mas às vezes o aviso da célula passa muito rapidamente ali, e essas coisas são muito importantes para a gente poder estar bem por dentro, né, daquilo que está acontecendo. O mês passa muito rápido. No próximo domingo nós já estaremos celebrando a Ceia do Senhor. Então, isso precisa ser divulgado, a gente precisa colocar na rede social, aproveitar a rede social para as coisas boas, não é? Mostrando a importância de estarmos aqui no culto de ceia. E também, irmãos, é necessário lembretes, né? Então, os líderes, anfitriões, você que é mais engajado, participativo, né? Você que fica atento à igreja. O segundo domingo do mês é o domingo para nós trazermos a ceia, a cesta do amor. É a ceia do Senhor, onde a gente traz a cesta do amor. Não devemos chegar de mãos vazias, não devemos chegar aqui desprevenidos, né? Nós somos os exemplos. É claro que a gente faz a contribuição também pelas redes sociais, pela rede social não, mas pelo celular, né? A gente faz a contribuição. Mas é importante a gente trazer esse alerta, né? Porque as pessoas esquecem da cesta do amor. Esquecem. Às vezes até faz propaganda. Não, minha igreja dá 30 cestas básicas por mês, mas eu mesmo não trago e não contribuo, né? Então, isso é muito ruim. Nós precisamos lembrar, precisamos avisar as pessoas para que não se esqueça disso. Na próxima terça-feira, nós estaremos realizando, durante o P2M, o pré-encontro. Nós já estamos aí às vésperas do nosso encontro com Deus. Então, é muito importante que os encontristas venham. Esse momento do pré-encontro já vai preparando, né, o coração, a gente ora por eles já vão conhecendo a equipe de trabalho. Então, é um momento muito especial, a gente precisa alertar aí, é importantíssimo, né, são avisos importantíssimos para as pessoas estarem aqui na próxima terça-feira. Irmãos, como você já sabe, a gente conseguiu comprar as telhas para poder reformar lá o telhado dos dormitórios do nosso Éden. Nós começamos a fazer esse trabalho no último sábado. É um trabalho muito lento, porque você tem que tirar as telhas que estão lá e preparar lá tudo para colocar as novas telhas. Demora bastante. Nós conseguimos fazer metade do alojamento feminino. E a ideia é, no próximo sábado, nós darmos continuidade e fazer a outra metade, para pelo menos no alojamento feminino não ter problema de goteira, se porventura chover. Então, é uma meta que nós temos. Nós precisamos, né, da ajuda de homens, tá bom? Eu não sei se você tem a mão lisinha. Dá uma olhada aí na mão que está. Tem a mão lisinha assim? Você que tem a mão lisinha, você pode ajudar também no mutirão, tá bom? Não é para quem tem a mão grossa, não, é para todos, tá? Quem tem a mão lisinha assim, é só colocar uma luva lá, dá para carregar a telha, não mata ninguém, dá um pouco de dor, né? Mas no dia seguinte, mas não mata ninguém. Então, nós precisamos. A nossa meta é ter lá pelo menos 25 homens que possam estar, né, trabalhando ali nessa substituição das telhas. Com isso, a gente vai conseguir cumprir a nossa meta ali de fazer o alojamento feminino. E também, já adiantando, né, porque na sexta-feira a gente vai ter uma reunião aqui de edificação com os servos, mas os servos que estarão servindo no encontro, os homens e as mulheres, também podem ir no sábado, para dar uma geral na cozinha, para dar uma geral no salão, para dar uma geral nos quartos, porque a gente não precisa pagar ninguém para fazer faxina no nosso Éden. A gente economiza, já que o nosso encontro é a baixo custo, a gente precisa mais de mão de obra da igreja para poder nos ajudar na economia. Então, sábado é mutirão, tanto para homens quanto para mulher, trabalho não vai faltar. Tá bom? Se puder nos avisar antes, melhor, porque
tem que fazer comida para todo mundo, né? Que for lá ajudar. Então, a gente precisa estar mais ou menos preparado aí para ver aí a quantidade de pessoas que vão estar nos ajudando. E em breve, eu estou prometendo isso para vocês, né? Estou com umas dificuldades técnicas aí, mas em breve, muito em breve, essa semana, nós vamos estar liberando as inscrições para o acampamento do One Heart Juniors, que vai ser em dezembro, tá bom? Está muito pertinho aí, 40 vagas só? 40 vagas apenas, né? Então vai começar e terminar rápido. A partir de 12 anos, 11 e pouquinho, né? De 12 a 15, 16 anos. Então, essa semana a gente já vai mandar o link aí na rede social para a inscrição. E também nós vamos abrir a inscrição do ECC, nós vamos fazer um ECC em março, no mês de março. Tá bom? Por que a gente está abrindo com antecedência? São apenas 30 casais, né? Vagas para 30 casais, acaba rapidamente. Aproveitar agora, final do ano, 13º, quem sabe você vai dar um presente de Natal para alguém, né? Paga o ECC para alguém que está participando, não é? Dá para parcelar, e quando chegar na época do encontro de casais, já está tudo pago, já está tudo acertado. Tá bom? Então, eu creio que amanhã, depois da manhã, até o final da semana, essas inscrições estarão abertas. Isso é muito importante você me ajudar a compartilhar, porque muita gente na igreja não sabe, vem aqui ao domingo, não sabe o que está acontecendo, né? E tem dúvidas, não consegue falar com a gente, fala com você, você está por dentro das coisas que estão acontecendo. Muito bem, irmãos, nós estamos falando sobre a nossa vida na rede social, mas, de fato, nós estamos falando sobre a nossa vida. Muitos princípios, muitos valores, muitos enfrentamentos, muitas dores, muitas situações, são situações da vida. Porém, hoje, a nossa vida ela está também, né, dentro ali das redes sociais, a gente está misturado com tudo isso, tendo muito mais acesso a informações e pessoas tendo acesso às nossas informações. Então, isso é uma mistura que a gente ainda está estudando, está analisando, está aprendendo esses fenômenos, né, que têm acontecido. E tudo isso diz respeito à nossa vida. A nossa vida espiritual. Nós passamos uma mensagem na nossa vida, né? Como sal da terra, luz deste mundo, nós estamos aqui para influenciar como embaixadores de Cristo, aqueles que representam o Senhor, e precisamos entender que a nossa representação, ela hoje sai às vezes, né, dessa convivência no face a face, ela atinge o espaço virtual, invisível, né? Alguns dizem que tem gente que eleva a sua alma nessa nuvem invisível aí da internet, e isso se torna até um ambiente meio que de adoração, é um ambiente de devoção, de veneração, é um ambiente que não dá para mais tirar da mão de algumas pessoas que ficam doentes ou têm isso como uma grande prioridade. Antes a gente falava de elevar a nossa alma ao Senhor, mas hoje tem gente que eleva a sua alma, a sua mente, a sua emoção, o seu pensamento nessa nuvem que está pairando aí, que é a internet, rede social, essas informações que vêm de todos os lados, de todos os cantos do mundo, algumas coisas importantes e boas, mas muitas coisas também bastante perigosas. E a gente que representa o Senhor, às vezes, por um vacilo, nós podemos passar uma mensagem errada. Por um vacilo, nós podemos cair em armadilhas. E hoje eu quero falar com vocês sobre recuperando a adoração na luta contra a idolatria. Então, a adoração versus a idolatria. E talvez, irmãos, a gente falando sobre idolatria, pode parecer assim um assunto já desgastado, um assunto antigo, um assunto já superado pela igreja nos nossos dias. Né? Um assunto que talvez não tenha tanto significado aparente para nós, mas não é assim não.
nós vamos entender aqui que é muito mais delicado e perigoso. A gente pode estar enredado num ambiente de idolatria sem perceber, negando que estamos nele. Santo Agostinho disse o seguinte, pelo menos está atribuído a ele essa frase: idolatria é adorar algo que deve ser usado ou usar algo que deve ser adorado. É inverter os valores, né? Idolatria é adorar algo que deve ser usado. Talvez no passado, né, a gente podia dizer que tem pessoas que idolatram a sua casa. A sua casa, ela tem que estar na maior perfeição, né? Ela tem que estar ali tudo muito bem limpo, muito bem ajeitado, muito bem colocado. Se uma coisa está fora do lugar, é como se fosse um sacrilégio, como se fosse uma ofensa, né, para aquele lugar ali que é o altar de adoração de algumas pessoas. Outros idolatram o carro, né, que deve ser usado como meio de transporte, mas cuida mais, investe mais, gasta mais tempo, tem uma paixão por aquilo, mais às vezes do que a própria esposa. Então, aquilo que deve ser usado acaba sendo adorado, né? E algo que deve ser adorado acaba sendo usado, né? E isso acontece muito, muito, muito nas igrejas, pelo menos nas igrejas evangélicas, que é a igreja que eu conheço, né? Até mesmo pelas mídias e pelas redes sociais. Muita gente usa Deus para poder alcançar um propósito que adora. É muito comum você ver pessoas fazendo campanhas, né, pelo casamento. Já conversei com pessoas que foram em várias igrejas para tentar resolver o problema do casamento. Aí você percebe que está usando o ambiente que era para adorar a Deus, para poder, como um instrumento para poder alcançar um objetivo que é o casamento, e o casamento passa a ser, então, a sua idolatria. Porém, essas coisas talvez sejam até... a gente consegue entender. Só que agora a gente está passando para um novo patamar, um novo fenômeno de adoração que talvez a gente não esteja percebendo. Pode acontecer, irmãos, de a gente adorar o clique da curtida para nos sentirmos bem, como uma autoafirmação. A gente publica alguma coisa ali e fica todo o tempo voltando ali para ver o quanto isso foi aceito, né? O quanto a gente está sendo bem visto, o quanto a gente está sendo aceito nesse mundo de rede social. Quantas curtidas, quantos likes eu tive no meu vídeo, na minha foto, e por que esse aqui, eu estou tendo mais curtida do que esse, então eu estou melhor, mas eu tenho muito menos do que aquele, né? Então eu estou pior. Então isso começa a entrar num ambiente de disputa. Uma outra coisa que pode estar acontecendo nesse ambiente é a gente se desligar daquilo que é real e se conectar ou se ligar naquilo que é irreal, naquilo que é invisível, naquilo que é intangível. A gente deixa de prestar atenção, às vezes, naquilo que o pastor está pregando, porque a gente está olhando no nosso celular e olhando outra coisa. A gente está num outro ambiente, num ambiente virtual, num ambiente de maior interesse, numa outra situação que está fora daqui, está deixando de prestar atenção naquilo que está sendo falado. Ou a pessoa vai assistir o jogo de futebol do seu filho, ou vai assistir a apresentação do Dia dos Pais do seu filho, mas na hora que ele sobe lá para cantar, está conectado naquilo que é irreal. A gente começa a mudar, né, esses valores do que é real e do que é irreal. Deixa de ouvir as pessoas que estão ali próximas, desliga daquilo e se liga no que não é real. E quando, às vezes, o celular ele ocupa um lugar
que começa a nos escravizar, quando, por exemplo, começa a roubar o nosso sono. A pessoa que talvez fosse dormir 10 horas, 11 horas, entra nesse mundo virtual e perde horas de sono e vai entrando na madrugada, 2, 3 horas da manhã, e só no dia seguinte sente esses efeitos e nunca mais vou passar por isso. Mas no dia seguinte entra nesse ciclo. E, quer dizer, esse Deus maligno chega a roubar o sono, drenar a força. A pessoa nem é produtiva no trabalho, acorda mal-humorada, acorda atrasado, fica doente, porque está sendo roubada nessas questões. Então, esse mundo invisível, ele é perigoso. E esse mundo invisível começa a nos arrastar para algo que é longe da adoração do nosso Deus. Vamos olhar um texto aqui que fala sobre adoração na Bíblia, que é um trecho do Salmo 115. Vou ler 4 até o 8. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Têm mãos, mas não podem apalpar. Pés, mas não podem andar. Nem emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Então aqui é uma definição do ídolo nesse tempo bíblico, que talvez hoje seja diferente, porque hoje o ídolo que nós estamos falando aqui em potencial, que é o nosso celular e as redes sociais, hoje ele fala, ele ouve. Hoje ele interage muito com a gente. Talvez Satanás, olhando para isso aqui, fale, agora a gente aperfeiçoou a nossa técnica de armadilha. Agora a técnica está mais apurada. E o texto ele conclui que tornem-se como eles aqueles que os fazem, que neles confiam. Então esse processo de idolatria, ele vai, segundo o texto bíblico, nos tornando igual, nos engessando, nos concretando, nos paralisando, nos esfriando. O processo da idolatria, ele vai nos enrijecendo. Quem entra num processo de idolatria, aos poucos vai se afastando do propósito de Deus e vai se esfriando. É natural. Quem idolatra alguma coisa vai se afastar dos caminhos do Senhor, vai se desviar dos caminhos do Senhor, vai estar fora do propósito do Senhor. Processos sem perceber, vai se tornando conforme aquilo que a gente adora. Nós somos semelhantes àquilo que nós adoramos, que nós confiamos, que nós nos entregamos. Quando você vê uma pessoa rasa, uma pessoa fraca na sua fé, uma pessoa que não sabe sustentar a sua fé em sua vida, essa pessoa, em algum momento, entrou num processo de idolatria. Idolatria do corpo, idolatria do dinheiro, idolatria de outra pessoa, idolatria de outras coisas. E a gente está falando agora da idolatria das coisas invisíveis. É um tipo de idolatria que talvez a gente pode falar, superamos. Ninguém aqui adora uma estátua, adora um objeto assim, que foi construído por mãos humanas, isso a gente já sabe. Aquilo que a gente conhece, que a gente sabe, a gente tem uma tendência de tomar um cuidado maior. Agora, aquilo que a gente não percebe, aquilo que a gente não está compreendendo, alguém apagou a luz aqui na frente, encostaram aí em algum lugar. Aquilo que a gente não compreende, a gente acaba, então, não percebendo. Quero falar aqui mais algumas frases sobre idolatria. Preste atenção.
Idolatria transforma algo bom em fundamental. Veja o artifício aí. O celular é uma coisa boa, a gente usa no dia a dia. Mas quando passa a ser fundamental, ele começa a roubar o lugar de Deus. Deus é fundamental. Deus é único. É aquilo que de fato a gente precisa. Família é uma coisa boa, mas ela não é fundamental. Fundamental é Deus, porque a família vai passar. Se a gente não passar primeiro, né, tem uns que falam, ele passou, né? Passagem, né? Foi para o além, foi para algum lugar, ou foi para o céu, ou foi para o inferno. Teve uma passagem. Se a gente não passar primeiro, aqueles que são da nossa família vão passar. Então, família é uma coisa boa, mas não é fundamental. Fundamental é Deus, porque Deus é eterno. Então, tem coisas boas que a gente pode transformar em fundamental, e aí rouba o lugar que pertencia a Deus. Precisamos tomar muito cuidado com isso, porque isso nos fragiliza, isso nos torna fraco na nossa fé. Fundamental é Deus. É qualquer coisa, né? A idolatria é qualquer coisa que se torna a mais importante em nossas vidas. Olha como vai entrando num caminho perigoso. Irmãos, Deus, Ele não troca a sua glória, Ele não negocia a sua glória. Nós vamos ver aqui que ou nós somos de Deus ou não. Então, quando a gente pensa assim, se tem uma coisa mais importante em nossas vidas que Deus, está roubando o lugar que pertence a Ele. Agora, vamos ser bem sinceros. Vamos ser bem sinceros. Será que em algum momento na nossa vida, em alguma circunstância em nossa vida, em alguma situação na nossa vida, a gente não deu maior valor ou buscou com todas as nossas forças algo ou alguém que não seja Deus? Então a idolatria, ela é algo muito sutil, muito perigoso, é um caminho muito perigoso, que a gente às vezes não está percebendo dentro da igreja. A gente pode estar idolatrando estruturas, pode estar idolatrando pessoas, pastores, igrejas, denominações, sistemas, ênfases de fé, ao invés de adorar o único que merece adoração, que é Deus. Então, eu vou dizer, eu preciso da misericórdia de Deus, porque em alguma fase da minha vida, eu posso dizer que eu considerei algumas coisas como as mais importantes da minha vida. Isso é muito perigoso, porque acaba roubando o lugar que pertence a Deus. Se eu tiver isso, sentirei que a minha vida faz sentido. Sabe? Se eu conquistar isso, aí de fato a minha vida vai fazer sentido. Se eu me casar, a minha vida fará sentido. Se eu tiver um filho, a minha vida fará sentido. Se eu comprar minha casa própria, a minha vida fará sentido. Se eu tiver um neto, a minha vida fará sentido. Tudo aquilo que dá sentido para a minha vida está roubando o lugar de Deus, porque quem tem que dar sentido para a minha vida é Deus. Irmãos, quando a gente começa a pensar sobre o perigo que é a idolatria, e a idolatria está sendo pregada às vezes dentro das igrejas, e a gente não está percebendo. Quanto mais celular. Esse ídolo aqui que fala com você e que te lê. Não te lê? Por exemplo, se tem um algoritmo que eu acho fantástico, é do Instagram, que quando você vai ali naqueles videozinhos mais rápidos, né, que você começa a passar ali, ele vai contar para você aonde está o seu coração, porque ele vai te mostrando tudo aquilo que te interessa, tudo aquilo que te interessa. Aí você é aquilo lá, você está se transformando naquilo, porque ele está te dando aquilo que você é, ele está te mostrando aquilo que você é. Ele mostra aquilo que você mais gosta, que você mais acessa, que você mais se identifica. Você vai se transformando naquilo. É impressionante isso. E a gente vai entrando, então, nesse ambiente, né, tão
perigoso, né? Dá uma olhada hoje, quando você chegar na sua casa, aquela hora que você for parar e for dar uma olhada, assim, deixa eu ver o que o Instagram está falando quem eu sou aqui. Sei lá, vamos ver, né? É muito perigoso. Rede social, ela traz um novo nicho dessa idolatria, que está sendo ainda investigado pela igreja. Está sendo estudado. São coisas que estão girando aqui na nossa mente, estão sendo construídas. E a gente vai entrando num espaço, num universo muito novo. E, irmãos, e nesse espaço, nesse universo, o inimigo das nossas almas, aquele que veio roubar, matar e destruir, ele está agindo. Aonde as armadilhas estão acontecendo, eles estão aí formatando, né, quem nós somos. A gente não entende, porque às vezes a gente tá ali naquele ambiente. Tem uma história de um americano que foi visitar a Índia, e foi numa aldeia da Índia, e a Índia foi colonizada pelos ingleses, então muitas pessoas lá falam inglês. E ele viu uma mulher, num ritual de sacrifício, matando uma galinha que ela ia preparar lá para alimentação, e ele ficou horrorizado com aquela cena de idolatria, né? Aquela cena ali de um ritual, derramando sangue e tudo mais. E ele foi conversar com essa mulher, e essa mulher o recebeu bem, o tratou bem, e já tinha estado nos Estados Unidos, há 3 anos atrás, visitou Nova York. E ele perguntou: o que você achou do meu país? Ela disse: o seu país é muito idólatra. Ele falou: como assim, idólatra? E ela disse: quando eu cheguei lá, eu fiquei abismada. Como vocês idolatram a comida. São lojas e lojas abarrotadas de comida. É muita comida, né? Todo lugar que você ir é diversidade de comida, de tudo quanto é tipo, tudo quanto é gosto, para todo mundo. Dentro da casa de vocês é abarrotado de comida. A visão dela, da Índia, que era um lugar de carência, de pobreza, de escassez, ela via que aquele povo idolatrava a comida, né? E ela falava: por isso que vocês são todos muito grandes, muito grandalhões, né? Muito, né? Com excesso de peso, porque a comida é muito abundante lá no país de vocês, diferente do meu país. E ela disse: outra coisa que eu observei, vocês idolatram a televisão, a TV. Ela viu isso lá. Porque na cabeça dela dizia: olha, a TV, vocês colocam a TV num espaço, né, num terreno, e constrói toda a casa de vocês ao redor desse Deus que é a TV. Tudo ao redor é feito para que ele seja o centro das atenções. E ele disse: vocês também idolatram o celular, porque eu não conseguia participar de uma conversa sem alguém, em algum momento, tirava os olhos da conversa e ia ver alguma coisa no celular. Dava mais atenção para o celular do que para a pessoa que estava ao seu lado. Então, essa questão da idolatria vai muito do ponto de vista e do meio que a gente está inserido. A gente nem percebe que a gente está entrando em processos de idolatria e acaba entrando através do celular e das redes sociais. Nós estamos entrando, então, num lugar muito perigoso, lugares de uma falsa adoração. Idolatria está relacionado com sedução. Ela seduz. A gente tem que ter um cuidado, que é um alerta. Ela nos enreda, nos leva e nos seduz, nos conduz. E o Senhor, Ele não negocia a sua adoração com ninguém. Eu quero ler com vocês Êxodo, capítulo 20, nós vamos ler 3 a 6. Não terás outros deuses além de mim. Então Deus não negocia quem Ele é. Ele não compartilha a adoração. Não farás para ti nenhum ídolo,
nenhuma imagem de qualquer coisa nos céus, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados dos seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Aqui, irmãos, é um texto pesado. É um texto que fala de uma maldição, de um castigo geracional, que vai alcançando de geração em geração por causa daquelas pessoas que estão se desviando dos caminhos de Deus, do Senhor, da verdadeira adoração. O perigo disso. É claro que todo mundo gosta da segunda parte aqui, que o Senhor, a bondade do Senhor vai visitar até 1000 gerações, mas daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Então, quem o ama e guarda os seus mandamentos está garantido. Por isso que essa sedução é perigosa. Se o diabo conseguir fazer com que essa armadilha, a gente venha tropeçar e cair nela, as gerações estão comprometidas. É por isso que o mundo está estragado, de geração em geração está cada vez pior. E as pessoas não sabem o porquê. Porque às vezes estão dentro da igreja, mas estão idolatrando tantas coisas. Então nós precisamos ser radicais. Nós precisamos destronar esses falsos deuses. Se eu perguntar para você aqui, se alguém aqui está praticando idolatria, né? O que você vai responder para mim? Não. Você é idólatra? Não. Esse é um estágio, né, que a gente é muito rápido para responder quando a coisa nos compromete, né? Você está em algum processo de correr risco de estar idolatrando alguém, alguma coisa, alguma situação? Não, eu não. Um pastor chamou uma equipe de jovens da sua igreja e fez essa pergunta, né? Você está idolatrando as redes sociais, idolatrando o seu celular? Quanto tempo você passa ali? E a primeira resposta foi negação. Sempre quando a gente é apertado, a gente vai negar. Normalmente vai negar. Entra num processo de negação. Eu não. Se eu falar assim, você ama a Deus? Todo mundo fala, claro que eu amo a Deus. Sou apaixonado pelo Senhor. Eu adoro o meu Deus. É mais fácil de você ter a resposta afirmativa. Né? Mas você está idolatrando alguma coisa que não seja Deus? Não, eu não. De jeito nenhum. Eu só curto. Eu só gosto, né? Eu só tenho essa inclinação, mas o meu amor maior é do Senhor. Então entra num processo da negação. Mas esse pastor conversando, aos pouquinhos, os jovens foram entendendo que estavam, de fato, presos na rede social. Jovens da igreja, que trabalhavam na igreja, que serviam, estavam presos naquela situação da rede social. Então, aos pouquinhos, foram deixando o processo da negação. E quando fizeram isso, começaram a confessar que estavam se esfriando, que liam menos a Bíblia, que estavam menos apaixonados por Deus, que não gastavam tempo, não investiam tempo na oração, que estavam se esfriando no trabalho que eles faziam na igreja. Começaram a se afastar, e a tendência é essa. Essa é a tendência. O enredamento e a sedução da idolatria faz com que a gente entre no processo de negação, mas a gente vai se engessando, se esfriando, se afastando, até nos tornar aquilo que a gente adora, até se ser comum para as nossas vidas. Por isso, irmãos, a idolatria nós não podemos administrar. Não existe administração, gerenciamento da idolatria. A gente não é tão inteligente, tão capaz para isso. Idolatria tem que cair. A idolatria tem que cair. Os ídolos têm que ser derrubados. Quando havia um avivamento em Israel, quando havia uma ação de avivamento,
a primeira coisa que se fazia não era administrar a idolatria, era dizer não, era derrubar os postes ídolos, era derrubar os ídolos, era derrubar os altares de falsa adoração, era destruir. Não tinha negociação, tinha que destruir. Tem coisas que a gente precisa destruir, que precisa cair. Não dá para você ficar negociando algumas coisas que estão acontecendo aqui. Não dá. Senão você vai negando, vai entrando, vai se esfriando. Daqui a pouco você faz qualquer outra coisa, menos servir ao Senhor com alegria. Menos estar adorando o Senhor. Então, nós precisamos ser radicais. Jesus identificou isso, esse ídolo, meio que invisível, diferente de um poste ídolo, na vida do jovem rico. Quando o jovem rico esboçou o desejo de segui-lo. Em Marcos, capítulo 10, verso 21, Jesus diz assim, Jesus olhou para ele e o amou. Amou o jovem rico. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Jesus está derrubando um ídolo. Está fazendo cair um ídolo no coração desse jovem rico. É isso que é o seu ídolo. Você tem que, não dá para você administrar. Talvez se o ídolo dele não fosse o dinheiro, ele não precisaria dizer isso. Mas Jesus o amou e quis dar uma solução para aquele problema. E a solução para aquele problema é, isso tem que cair na tua vida. Isso tem que ser derrubado na tua vida. Abre mão disso. Você não pode ter vínculo com isso. Isso faz mal para você. Isso rouba o teu coração da verdadeira adoração. Senão você não consegue me seguir. Então aqui é esse princípio, o ídolo tem que cair, tem coisas que a gente tem que abrir mão. Ou segue a Jesus, ou segue esses ídolos. A gente tem que tomar uma decisão. E essa decisão precisa ser firme e às vezes radical. Para terminar, irmãos, nós precisamos ser restaurados naquilo que de fato queima no nosso coração. Naquilo que de fato é prioridade para nós. Qual que é a prioridade da sua vida hoje? Esse é o teu Deus. Às vezes a gente vê questionamentos, tristezas, falta de propósito, por causa de coisas. Aí vem uma coisinha boa na vida, a pessoa fica feliz por causa daquela coisinha boa. Muda o ânimo. A vida começa a ter propósito. Só que aquilo não vai conseguir sustentar. E aí a pessoa fica vivendo de pequenos propósitos. Imagina isso na rede social, irmãos. Porque antes a gente ficava preso, né, em alguns vídeos de algumas horas, de alguns minutos. Aí os vídeos foram encurtando para 4 minutos, 5 minutos. Hoje, as pessoas precisam tomar essas pílulas de adoração de 30 segundos, 20 segundos, 15 segundos. Isso é uma paranoia. Isso está prendendo a alma, né, de tanta gente entrando num processo de idolatria. E a igreja é incapaz de servir ao Senhor com alegria, de conhecer o Senhor lendo a sua palavra, né, se envolvendo com o ambiente espiritual, refletindo nas coisas de Deus, tendo planejamento sobre as coisas de Deus. Nós precisamos ter o seguinte: sede, fome, ansiar e anelar pelo Deus vivo. Vou ler aqui rapidamente, já estourou meu tempo, mas eu vou ler rapidamente aqui alguns salmos. Salmo 107, 9. Vou ser bem rápido aqui. Porque ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. É Deus quem vai de fato matar a fome, matar a sede
da nossa vida. Salmo 84, 2. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Então, um coração que vai se saciar em Deus, que anela a presença de Deus. Esse texto é tão lindo, né? O meu coração, não é a boca que canta. Porque às vezes a boca está cantando, mas a cabeça está lá. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Estou inteiro, intensidade, anelo por Ele. Salmo 42, 1. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por Ti, ó Deus. Esse ansiar, esse desejar. Isso fala onde está o nosso coração. Onde está o nosso tesouro, lá está o nosso coração. Nosso coração foge em direção a esse tesouro. E nós nos tornamos reféns e escravos daquilo que a gente serve. Se a gente se torna refém e escravo de ídolos, sejam eles visíveis ou virtuais, nós estamos escravizados nisso. Nossa cabeça está presa nisso, nosso dinheiro está preso nisso, nosso tempo está preso nisso. A gente se torna escravo dessas coisas. Quanta gente dentro das igrejas estão escravos de sistemas, de processos, de religião, de tantas coisas. Nós precisamos ansiar pelo Deus vivo. Nós precisamos, como a corça, ter esse anseio, essa sede, essa fome, esse desejo de Deus. A gente está aqui para isso, irmão. Olha, mais do que qualquer outra coisa, a gente precisa ter sede de Deus. O que pode nos proteger, nos saciar, é o nosso relacionamento com o nosso Deus. Mais do que qualquer outra coisa. Igreja muda, corpo muda, família muda, dinheiro muda. Que mais que muda? Cabelo muda. Tudo muda, tudo gasta, tudo se desgasta, tudo nessa vida vai se desgastar. Né? Aquela roupa, aquele tênis, aquele carro, aquela casa, tudo que você pagou tão caro, né? Prestação em 24 vezes, 36 vezes, mudou, não vale mais nada, passou, gastou, está velho. Você não arruma ninguém, tem coisa que você está na sua casa lá que você gastou tanto dinheiro, você não arruma gente nem para dar, porque a pessoa não vai querer aquilo. Perdeu o valor. O único valor que nos dá sentido para a vida é Deus. Você está aqui para adorar o Deus verdadeiro. Deixa o Senhor te libertar na verdadeira adoração. Vamos parar de ser escravo da idolatria que tenta nos enredar. Vamos ficar em pé? Quero convidar você a fechar os seus olhos, porque o nosso Deus, Ele dá um valor muito grande a essa questão da idolatria. Há uma preocupação, lá no início, há uma preocupação no início da caminhada da humanidade, quando o Senhor precisou dar alguns sinais claros para a humanidade, o Senhor fala claramente contra a idolatria. Isso não é uma coisa que ficou lá no passado. Isso é uma preocupação do hoje, do aqui, do agora. Isso é uma situação que o diabo tira proveito na vida das pessoas. Quanta gente está enredada pela idolatria, seja ela qual for. Tem gente presa na idolatria, às vezes até do conhecimento, da pseudo-sabedoria, gente presa na idolatria do orgulho, da fama, do dinheiro, do status. Tem gente presa em tantos processos de idolatria. A igreja precisa ser um grito contra essa idolatria. A igreja precisa quebrar esses ídolos, que os ídolos caiam. Que os ídolos caiam em nome de Jesus. Se for preciso, abra mão, seja radical,
Como Jesus falou para o jovem rico, vende tudo que você tem, e não é para dar para a igreja, não, é para dar para os pobres. Abre mão disso, joga fora, muda a sua mente pode estar presa hoje em processo de idolatria, por isso que às vezes você se sente triste, chateado, se sente isolado, sozinho, sem propósito. Às vezes você está lutando por pessoas, às vezes você está usando Jesus como um trampolim para poder alcançar os seus objetivos na vida de outras pessoas. Jesus não é um trampolim, Jesus é o final da nossa adoração, Ele é o objeto da nossa adoração, Ele é o propósito final da nossa vida. Por isso, quebre o ídolo hoje na tua mente, que os ídolos caiam no teu coração, que você de fato possa ter liberdade de adorar a Deus, possa acontecer o que for, aconteça o que for, a circunstância que for, a única coisa que vai fazer sentido é a nossa adoração ao Senhor. É isso que vai nos garantir para hoje, para amanhã e para toda a eternidade. A adoração não envelhece, a idolatria envelhece, mas a adoração não envelhece. Talvez as pessoas estejam cansadas da igreja hoje, porque estão idolatrando a igreja. Talvez as pessoas estão sentindo um peso, um cansaço, um desânimo, porque estão no processo de idolatria. Porque a adoração a Deus nunca envelhece. A adoração a Deus, ela permanece para sempre. Ela é sempre viva, ela se renova a cada manhã. A adoração a Deus, ela faz sentido todos os dias. Toma uma posição diferente hoje na tua vida. Quebre os ídolos e, de fato, ame o Senhor. Faz isso, Senhor, com a nossa vida. O Senhor que sonda e conhece os nossos corações e sabe aquilo que está roubando um espaço que só pertence ao Senhor, Pai. Ó Deus, que caia os ídolos agora do meu coração. Que caia, Senhor, os ídolos da minha mente, que sejam derrubados, Senhor, agora, os ídolos, Senhor. Levanta, Senhor, ó Deus, uma palavra profética, um ambiente profético, Senhor, uma atitude profética para que os ídolos caiam, Senhor, em nome de Jesus. Esses ídolos invisíveis das redes sociais, esses ídolos, Senhor, gospel, esses ídolos, Deus, que roubam um lugar que pertence ao Senhor, que caiam em nome de Jesus. Os ídolos do corpo, da alma, os ídolos, Senhor, dos olhos, da mente, os ídolos, ó Deus, seja lá qual for, que caiam em nome de Jesus. Dá-nos uma pureza de adoração. Dá-nos, Senhor, ó Deus, uma sede, uma fome, que só o Senhor pode saciar, um anseio, um desejo, Senhor. Ó Deus, quando houver uma oportunidade de encontrar com o Senhor, isso possa aquecer o nosso coração, Pai. Levanta homens e mulheres aqui que de fato gostem do Senhor, que gostem de orar ao Senhor, que gostem de conhecer o Senhor através da sua palavra. Senhor, quebra a religião, quebra a idolatria da religião, a idolatria daqueles que acham que tem carteirinha de igreja e tem tudo, Senhor. Aqueles que acham que já são tão antigos de igreja e já sabem de tudo, Senhor. Traz uma renovação na adoração nessa noite. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Muito bem. Vamos nos organizar então agora, falar com os nossos pastores.